Alô, galerinha, tudo bem com vocês? Continuando aí as nossas aulas, como eu falei para vocês, nós vamos dar continuidade a essa república oligárquica, destacando alguns pontos imprescindíveis para nós lembrarmos, conhecermos, né, toda a estrutura que delimitava essa política das oligarquias, política dos favores, né, Primeira República, como vários historiadores costumam chamá-la. Tá? Gostaria de destacar aqui que é muito importante a gente conhecer toda a estrutura, né? O esquema estrutural, né, dessa política. E aí eu quero destacar o seguinte: eu tenho o ponto, eu tenho ali o poder, na verdade, desculpa, eu tenho um poder federal, eu tenho um poder estadual e eu tenho um poder municipal. Beleza, novidade nenhuma, Júnior, até então. Calma, se liga o que eu vou falar. A gente vai começar de uma ordem invertida. Por quê? Porque na República do Café com Leite, a instância mais importante ela se dava no governo federal. No governo municipal. Por que isso acontecia? Porque quem estava na base dessa estrutura política eram os coronéis. E eles vão, né, usar métodos altamente duros, rígidos, diria até violentos, para fazer com que os seus eleitores, né, aquelas pessoas que estão próximas a esses coronéis, que na verdade eram grandes fazendeiros, certo? Possam votar em quem eles querem. Dois detalhes aí importantes nessa questão do poder municipal, né? Além de nós termos o coronelismo, que é esse poder que vai ser difundido, né, nas principais fazendas ou nos arredores dessas grandes fazendas, o que nós vamos chamar de currais eleitorais. E eu tenho também a questão do voto do cabresto. Olha, bota o cabresto no eleitor e vai manipulando esse eleitor, fazer com que ele possa votar por livre e espontânea pressão em quem os coronéis querem, tá certo? Então, no poder municipal, não esqueçam, nós temos o coronelismo, que vai delimitar os currais eleitorais, onde o coronel tem essa influência, assim também como o voto do cabresto, que é importantíssimo para a gente entender que vai fazer a base dessa estrutura política. Na base estadual, nós tínhamos, né, a política dos governadores. Essa política dos governadores vai ser implementada a partir de um presidente chamado Campos Salles. Tá? Júnior, é importante eu gravar esses nomes? Não, não precisa gravar nome de presidente nenhum, não. O importante é você entender que houve essas trocas de favores. Então, da mesma forma que o coronel prestava favores ao presidente do Estado, esse presidente do Estado também prestava favores aos presidentes da República. Então era uma troca de favores, uma república dos favores, tá bom? Então, só recapitulando, no poder municipal, coronéis, no poder estadual, a política dos governadores, que foi implementada a partir do governo de Campos Salles, beleza? Na instância federal, essa política das oligarquias, na verdade, vai ter o estabelecimento ali, ou a manipulação de duas oligarquias, São Paulo e Minas Gerais. Ou seja, a República do Café com Leite. O que quer dizer isso, Júnior? Facinho. Nesse período, que vai de 1894 até 1930, nós vamos ter o revezamento de presidentes que vão representar ou a oligarquia paulista ou a oligarquia mineira, daí República do Café com Leite. Observação: existem alguns historiadores que já falam que existiam outras oligarquias que também eram importantes. E aí destacam, sim, a figura do Rio de Janeiro, a figura da Bahia, a figura do Recife, né, e Pernambuco, na verdade. Então, eram outras oligarquias, assim também como a figura do Rio Grande do Sul. Então, outras oligarquias que, na verdade, eram as oligarquias que comandavam toda essa república das oligarquias, beleza? Instância municipal, os coronéis; instância estadual, a política dos governadores, tá? E no poder municipal, os coronéis; no poder estadual, a política dos governadores; e no poder federal,
a República do Café com Leite, que alguns historiadores até brincam em falar da República do Café com Café. Como assim? Café com café. Seguinte, nós tínhamos São Paulo, primeiro maior produtor de café do Brasil, tá? Lembrando que o café nesse momento vai ser o produto mais exportado, então é o nosso carro-chefe nas nossas exportações, e Minas Gerais se configura como segunda maior oligarquia produtora de café, tá certo? Mas também produzia muito leite, então há quem diga que a segunda produção de Minas, que era de café, era muito mais importante do que a primeira, que era de leite. Bem, República do Café com Leite, República do Café com Café, é a forma que vocês quiserem. São especulações de outros historiadores, beleza? O que vale aqui é a maioria da história oficial fala em República do Café com Leite. Ainda digo mais, alguns falam sem açúcar, porque o açúcar já estava em declínio, tá certo? Continuando, essa base política, ela era consolidada pela Comissão de Verificação de Poderes. O que era isso? Na verdade, era aquele órgão, né, do Poder Federal que legitimava os deputados, os senadores, assim também como o presidente, diplomando, dando o certificado que ele estava eleito e já poderia assumir o seu cargo. Detalhe importante, aqueles que não faziam parte, né, desse complô político, eles eram degolados no sentido eleitoral, eles não eram diplomados. Então, essa comissão de verificação de poderes, ela era importante para poder, né, muitas vezes ilicitamente, né, degolar ou diplomar alguns candidatos, tá certo? Lógico que só vai ser degolado aquele que não fazia parte desse complô político que nós tínhamos aí nessa primeira república. Saindo dessa estrutura, né, política, a gente vai falar um pouquinho sobre economia, porque é importante perceber que o café nesse momento é o carro-chefe. Então, os grandes produtores de café do Brasil vão se reunir na cidade de Taubaté e vão assinar o Convênio de Taubaté, para ser bem tranquilo, né, e bem direto. O que dizia esse Convênio de Taubaté? Todo café que fosse produzido deveria ser vendido. Sim, mas se não foi vendido para os Estados Unidos, se não foi vendido para outros países, o que acontece? O governador de cada estado deveria comprar esse excedente cafeeiro, ou seja, o governador de Minas Gerais, o governador de São Paulo, assim também como o governador do Rio de Janeiro. Então se liga, Convênio de Taubaté, assinado em 1906, com o objetivo de socializar os prejuízos. Há alguns historiadores que falam sobre a socialização dos prejuízos a partir do momento que esses governadores vão passar a comprar esse excedente cafeeiro, beleza? Saindo, falamos um pouquinho sobre política, falamos sobre economia, né? É dito também, muitas vezes, que o carro-chefe da economia era o café, sem sombra de dúvidas. Mas existiram outros ciclos menores e aí a gente tem um destaque, a questão da borracha. Entre 1898 e 1910, nós vamos ter um boom para a produção dessa goma de látex, que seria dado origem à borracha. Por que isso vai crescer, Júnior? Porque nós tínhamos ali a industrialização de carros, a industrialização de bicicletas, e elas precisavam dessa borracha para fazer os pneus. Então, destaca-se nesse momento aí a figura de duas oligarquias, ou seja, a oligarquia do Pará e também a oligarquia do Amazonas, que vão ser as maiores produtoras. Só que tem um problema, né? Até 1910. O que aconteceu depois? Os ingleses e os holandeses pegaram mudas, né, desses seringais e levaram para a Ásia, onde começaram a produzir um látex, começaram a extrair um látex e produzir uma borracha boa e com um preço bem mais barato. Ou seja, nós tivemos aí, já depois de 1910, a decadência, né, dessa produção de látex brasileira. Tá? Em 1915, essas produções asiáticas de ingleses e holandeses já faziam parte aí de mais de 65% da produção mundial. Tá? Já falamos sobre economia, já falamos sobre política e agora eu queria ressaltar um pouquinho, a partir do momento que nós temos, porque o processo de industrialização no Brasil se dá nesse período da Primeira República, nós também temos um processo de urbanização. Logicamente que as cidades começam a crescer.
Essas cidades vão crescer à medida que vão crescendo também o seu processo industrial. Destacamos aí o Distrito Federal. Opa! Se liga! Distrito Federal nesse momento não era Brasília. A capital do país nesse momento era o Rio de Janeiro, assim como a cidade de São Paulo. No início desse processo de industrialização, nós tivemos, sim, o foco maior, o crescimento maior nesse Distrito Federal. Lembro, Rio de Janeiro. Mas, com o passar dos anos, São Paulo se tornou teve esse grande crescimento populacional e esse grande crescimento industrial. Destaque para o que a gente chama de substituição das importações, ou seja, os produtos que o Brasil importava nesse primeiro momento, ele vai começar a produzir, né? E aí destacamos aqui a questão dos imigrantes. Vimos na aula que falava um pouquinho sobre a decadência do Segundo Reinado, que já no final do Segundo Reinado começa a vir levas e levas de imigrantes para o Brasil. O Brasil vai dar prioridade a imigrantes que eram brancos, a gente já vai falar sobre a política do branqueamento, que imigrantes que falavam, né, as línguas latinas, tá? Então, existiam pré-requisitos, por isso nós vamos ter muitos portugueses, por isso que nós vamos ter muitos espanhóis, por isso que também sim nós vamos ter os italianos, tá? Dentro dessa política migratória, dentro dessa política de imigrantes, dois destaques são muito importantes. Primeiro, a política de parcerias, né? O que acontece? Vários países começaram a pagar para que como é que eu posso falar? A sua população começasse a migrar para o Brasil, tá certo? Mas o que acontece? Muitos não tinham dinheiro, faz-me rir. Como vir? Então, começa-se a bancar esses translados, essas viagens. Só que quando o cara chegava aqui, ele pensava que ele iria melhorar. Muitos até melhoraram. Nós temos aí vários exemplos no Brasil de grandes italianos que formaram grandes fortunas. Exemplo disso, Júnior, Francisco Matarazzo. Eu tenho, né, outros tantos aí. Mas, havia de regra, de modo geral, eles não conseguiam pagar o que tinha sido emprestado para o seu translado. E eles acabavam ficando escravizados, dependentes. Sempre ganhavam dinheiro para pagar uma dívida que era, muitas vezes, né, grande demais para a realidade desses imigrantes. Isso aí nós chamamos de política de parceria. E outro fato, se liga, outro fato que é importante nessa política de migração, né, desses imigrantes, é a questão do branqueamento, galera. Né? Por que não trazer pessoas negras? Por que não trazer pessoas mestiças para trabalhar aqui? Porque existiam várias teorias racistas que diziam que uma nação só conseguia chegar a um progresso se tivesse a maioria da sua população branca, tá certo? Tá certo? E aí vai se dar esse processo de branqueamento da população brasileira. Então é importante lembrar, dentro desse processo de imigração, exatamente esses dois destaques aí. Já falei sobre a política do branqueamento, acabei de ressaltar, e também a política de parcerias. É importante ainda assim ressaltar que esses imigrantes, principalmente os italianos, deixaram vários legados aqui, não é? E aí eu trouxe aqui, a nível de curiosidade, né, a galera que gosta de futebol e com certeza já ouviram falar do Palmeiras, em São Paulo, e também já ouviram falar em Minas Gerais do Cruzeiro, tá? O Cruzeiro, assim como o Palmeiras, foram dois times de futebol que foram criados por esses italianos. Os dois basicamente vão ter o mesmo nome, Palestra Itália, tá? Um foi fundado em 1914, que seria a Sociedade, né, Esportiva Palestra Itália, que vai se transformar em Palmeiras, e o outro, Società Palestra Itália, que depois vai dar origem ao Cruzeiro. Júnior, vocês devem estar se perguntando, um foi formado em 1914 e outro foi formado em 1921. Quando eles passaram ou trocaram de nome? Depois que o Brasil, né, entrou na Segunda Guerra Mundial e acabou tendo a Itália como um dos seus inimigos, porque eu já falei isso, os países do eixo, e aí eu tenho Roberto, ou seja, né, Itália, Alemanha e também os japoneses. Então, deixam de ser Palestra Itália para ser
Palmeiras em São Paulo e o Cruzeiro em Minas Gerais, tá certo? Para a gente terminar essa aula de hoje, eu queria ressaltar só aqui a figura de uma política externa e que eu sempre brinco com vocês. Como foi a conquista da terra dos dinossauros no Brasil? Tô brincando, galera. O Acre, na verdade, foi um território, na verdade, o último território que politicamente nós conquistamos, mas isso também se deu nessa primeira república. Em 1903, o Brasil assinou um tratado com a Bolívia, onde, né, se colocava para pagar uma indenização aos bolivianos, cerca de 2 milhões de libras esterlinas, e também construir uma estrada de ferro ligando, tá, a região do Rio Madeira a Mamoré, ou seja, uma estrada de ferro ia ser construída para ligar os dois países e para que a Bolívia tivesse acesso também ao Oceano Atlântico, beleza? Então, detalhe aí da questão do Acre, que foi regularizado através do Tratado de Petrópolis em 1903. Não se esquece, galera, que hoje a gente falou sobre vários pontos importantes dessa Primeira República e que nas próximas aulas nós vamos falar de todas, ou pelo menos grande parte, das sublevações, das revoltas que tiveram. Lembrando que nós tivemos revoltas rurais, revoltas urbanas, revoltas lideradas pelos militares, revoltas lideradas por grandes pessoas que foram consideradas messias, movimentos messiânicos, e isso tudo no próximo vídeo. Então, se você gostou, dá aquela curtidinha, tá? Faz aquela observação, tá certo, galera? E não se esquece, porque é importante, se inscreve no canal, porque isso é fundamental. Beijo do gordo pra vocês e até o próximo vídeo.